E aí, beleza? O ano é 1899, mas nesta terra alternativa, as grandes nações da Europa estão à beira da guerra, enquanto novas armas são desenvolvidas. Em Londres, um grupo de policiais fica chocado ao ver o primeiro tanque invadir o Banco da Inglaterra, destruindo tudo nas salas sem ser afetado por balas. O tanque usa seu canhão para abrir a porta do cofre a tiros antes que os terroristas saiam com seu líder, o fantasma. Há muitos tesouros no cofre, mas o que o fantasma quer são as plantas das fundações de Veneza. A Grã-Bretanha acusa a Alemanha pelo roubo, mas logo depois, o fantasma e seus homens aparecem em Berlim, onde sequestram um grupo de cientistas e explodem todos os Zeppelins. Os países começam a apontar o dedo uns para os outros e a guerra é iminente. Algum tempo depois, no Quênia, Reed está procurando por Alan, o famoso herói de As Minas do Rei Salomão. Um velho chamando a si mesmo de Alan começa a compartilhar algumas velhas histórias de aventura, mas quando Reed menciona que trabalha para o governo britânico e que eles precisam de ajuda, o verdadeiro Alan se revela. Acontece que ele frequentemente usa um amigo para proteger sua identidade. Reed explica que está tentando evitar a próxima guerra mundial, mas Alan se recusa a ajudar porque não luta mais desde que perdeu sua família. Nesse momento, um grupo de homens estranhos entra e pergunta por Alan, apenas para atirar no velho achando que ele é o verdadeiro. Alan imediatamente abre fogo e um tiroteio começa, mas é difícil matar esses caras porque eles estão usando armaduras e o modelo mais recente de armas, que são automáticas. Após alguns tiros muito precisos, para fazer os homens falharem, Alan sai para lutar com eles corpo a corpo, desviando de balas e facas para derrotar os bandidos usando móveis e até um chifre pendurado na parede. Um dos capangas consegue fugir, então Alan vai atrás dele, não notando a maleta que eles deixaram para trás. Como ele é um atirador de elite experiente, ele para o cara atirando de longe, mas antes que ele possa interrogá-lo, o bandido desiste com veneno. De repente, a taverna explode, e como a guerra está ameaçando a paz que ele alcançou na África, Alan aceita ajudar Reed. Mais tarde, na Inglaterra, Reed o apresenta ao seu chefe, M, que explica que está formando uma equipe conhecida como a Liga dos Cavalheiros Extraordinários para deter o fantasma. Alan também conhece o Capitão Nemo, de 20.000 léguas submarinas, cujo navio os levará a Veneza em 4 dias, pois pistas indicam que o fantasma atacará lá em seguida. De repente, uma voz fala de uma cadeira vazia e alguns papéis começam a se mover. Acontece que o outro membro da equipe é Skinner, um ladrão que criou um soro para ficar invisível, mas ainda não encontrou a cura. Para ser menos irritante, Skinner veste um casaco e usa pintura facial para que os outros possam vê-lo. Nesse momento, o outro membro da equipe chega. O nome dela é Mina e ela é uma química especialista, mas Alan não fica feliz em ter uma mulher na equipe. O grupo se põe em marcha e Nemo impressiona a todos com a mais recente tecnologia automobilística. O motorista é seu imediato Ishmael, de Moby Dick. Na saída, eles não percebem que estão sendo seguidos. Eventualmente, eles chegam às docas para recrutar o infame Dorian Gray, que só os deixa entrar porque Mina é sua ex. Depois de notar que falta um quadro na parede de Dorian, Alan compartilha que um curandeiro o abençoou uma vez por salvar a aldeia. Então dizem que a África nunca o deixará morrer. Ele também se lembra de ter conhecido Dorian quando era criança, e mesmo assim, Dorian não envelheceu um dia sequer. Ele evita todas as explicações porque não está interessado em se juntar à equipe. Mas a conversa é interrompida quando um bando de homens armados sai das sombras junto com o fantasma, que convida a Liga para se juntar a ele. Enquanto ele fala, Alan nota que um dos capangas parece diferente. Ele é o perseguidor de mais cedo, que imediatamente abre fogo contra o inimigo. O caos se instala na sala enquanto todos começam a lutar e revelam suas habilidades no processo. Dorian é imortal, então ele simplesmente caminha em direção às balas para matar os homens com sua espada e deixa seu corpo se curar sozinho. Nemo usa uma espada e artes marciais, enquanto Alan usa sua própria arma de fogo. E o mesmo faz o perseguidor, que acaba sendo um agente do serviço secreto americano chamado Tom Sawyer. Skinner tira o casaco e a pintura para bater nos bandidos com coisas como livros. O fantasma foge e Alan tenta detê-lo, mas é interceptado por um capanga
miçanga. Enquanto eles lutam, Tom tenta perseguir o fantasma, que consegue escapar pulando pela janela para o rio. Os caras acham que a luta acabou, mas há um último homem escondido e ele faz Mina de refém. No entanto, os olhos de Mina de repente ficam vermelhos e ela morde o cara para matá-lo bebendo seu sangue. Acontece que ela é a viúva de Jonathan Harker, que fez parte da equipe que matou o Drácula. Então Dorian aceita se juntar à equipe porque levou esse ataque para o lado pessoal e Alan deixa Tom entrar também. Ele foi enviado pelo governo americano porque eles estão preocupados que a guerra chegue às Américas. A próxima parada da equipe é Paris. Então Nemo apresenta a equipe ao seu navio Nautilus, que também pode funcionar como um submarino. Quando eles finalmente chegam à cidade, Alan e Tom perseguem um monstro enorme conhecido como Sr. Hyde, que ultimamente vem aterrorizando os moradores locais. Com tiros calculados, Alan o atrai para um local muito específico, enquanto ensina Tom a desperdiçar menos balas, chamando seus tiros malucos de estilo americano. Hyde eventualmente para em um telhado e Alan atira para fazê-lo cair direto em uma rede que eles prepararam mais cedo. Assim que eles retornam ao Nautilus, são necessários muitos membros da tripulação para acorrentá-lo e ainda assim o monstro consegue empurrar alguns deles para longe. Enquanto tentam acalmá-lo, Skinner cai e Dorian o ajuda, apenas para arranhá-lo no processo. Alan consegue fazer Hyde parar oferecendo um acordo. Se ele ajudá-los, receberá um perdão da rainha e poderá voltar para Londres. Ele aceita, e nesse momento os efeitos do elixir que ele tomou para se transformar finalmente terminam, e ele se transforma dolorosamente em sua forma real, o muito tímido Dr. Jekyll. Agora que a equipe está completa, o navio entra no modo submarino e começa a se dirigir a Veneza usando uma cópia das plantas que o fantasma roubou. A equipe tem que aprender a conviver uns com os outros. Alan logo se irrita com Skinner porque ele não usa o casaco para marcar sua presença, e Mina fica perturbada ao saber que Nemo adora a deusa da morte. No entanto, Alan tem mais medo dela do que de alguma estátua religiosa. Uma tarde, depois que o Nautilus entra no modo navio novamente, Alan tenta ensinar Tom a desperdiçar menos balas e atirar com mais precisão, mas quando ele pergunta sobre seu filho morto, Alan sai. Enquanto isso, Nemo e Ishmael se surpreendem ao encontrar um pó na sala de controle, pouco antes de um livro se fechar sozinho atrás deles. Eles dão o pó a Mina, que o analisa e descobre que é o que os fotógrafos usam para criar o flash. Dorian a visita e compartilha seu segredo. O retrato que falta na casa dele é mágico e envelhece no lugar dele. Ele não pode olhar para a pintura, senão perderá seus poderes. Dorian também flerta com Mina e eles dividem uma bebida, mas quando o copo quebra, corta o dedo dela. O cheiro de sangue deixa Mina animada e eles acabam se beijando, o que deixa Jekyll com ciúmes enquanto ele assiste de longe. Seu Hyde interior o lembra de que ele poderia ser notado pelas mulheres se bebesse o elixir de novo, e ele até fica agressivo. Mas antes que possa perder o controle, Nemo o interrompe. O capitão diz que não quer um monstro solto em seu navio, e Jekyll o lembra de que ele tem um passado sombrio como pirata, então não tem moral para falar. Em seguida, ele volta para seu quarto e fica chocado ao descobrir que um de seus frascos de elixir sumiu. Ele imediatamente avisa Alan e acusa Skinner de roubá-lo, já que nenhum deles teve notícias dele por um tempo. Quando eles finalmente chegam a Veneza, um carnaval está acontecendo, e ao olhar as plantas, a equipe adivinha que o fantasma vai explodir a cidade. A Liga se prepara para começar a procurar os explosivos, mas assim que tocam em terra, as bombas disparam e os prédios começam a desmoronar num efeito dominó. Eles devem destruir um prédio em particular para parar isso. Então Tom pega o automóvel de Nemo e sai com Alan, Dorian e Mina, mas Jekyll se recusa a ir porque tem medo de libertar Hyde. Assim que a equipe dirige pelas ruas, os homens do fantasma os cercam e abrem fogo. Dorian acha que Skinner os avisou que eles estavam chegando e foge. Alan e Tom tentam atirar de volta, mas há muitos homens. Então Mina pula do carro e escala a parede com seus poderes para se alimentar rapidamente de todos os bandidos sem piedade. Enquanto os prédios continuam a desabar e começam a danificar o navio, Alan vê o fantasma por perto e também pula do carro para ir atrás dele.
Tom é deixado dirigindo sozinho e, após desviar de muitos destroços caindo, ele finalmente encontra o prédio certo e dispara um sinalizador. Então Nemo lança um foguete que destrói aquele prédio e finalmente põe fim ao efeito dominó. Enquanto a explosão acontece, o carro capota e Tom fica preso debaixo dele. No navio, Dorian revela que ele é o verdadeiro espião e atira em Ishmael. Enquanto isso, Alan segue o fantasma até um cemitério e eles trocam alguns golpes. E Alan o acerta em troca, o que faz a máscara cair, revelando sua identidade. Ele é, na verdade, M, que significa Moriarty, o lendário inimigo de Sherlock Holmes. O fantasma foge e Alan atira a faca de volta nele, mas não é o suficiente para detê-lo. Depois, a equipe retorna ao navio e encontra Ishmael morrendo, que usa seu último suspiro para contar a eles sobre Dorian. Nesse momento, a cápsula de exploração do navio sai e mostra ele fugindo para se encontrar com o fantasma. A Liga imediatamente começa a segui-lo com o navio e durante a viagem, eles encontram uma gravação deixada por Dorian. A voz do fantasma começa a tocar, explicando que Reed também trabalha para ele e que ele o enviou para montar a Liga de propósito, para que Dorian pudesse conseguir amostras de suas habilidades. Dorian roubou o frasco de elixir de Jekyll, pegou o sangue de Mina no copo quebrado, pegou a pele de Skinner quando o arranhou e tirou fotos da tecnologia de Nemo. Alan foi recrutado porque era o único capaz de capturar Hyde. Com essas amostras, ele poderá construir super soldados para vender em tempos de guerra. Enquanto ouve, Jekyll percebe que seu Hyde interior está com dor devido a uma frequência estranha na gravação. E nesse momento, o fantasma anuncia que o navio explodirá quando a gravação terminar. É exatamente isso que acontece, e o navio inteiro treme enquanto a água começa a inundar a sala de máquinas e arrasta alguns membros da tripulação. Nemo não consegue fazer o Nautilus voltar à superfície por causa disso, então ele ordena aos seus homens que selem a sala de máquinas com os homens lá dentro por um bem maior. Hyde convence Jekyll de que eles podem ajudar, então ele corre para a sala antes que ela seja selada e toma o elixir para se transformar debaixo d'água. Em seguida, ele nada até o fundo e, usando sua força, puxa as alavancas e abre as válvulas, o que drena o navio imediatamente e permite que ele volte à superfície. Enquanto todos tentam organizar as coisas, eles recebem uma mensagem em código Morse de Skinner, que se infiltrou na cápsula com Dorian e agora envia as direções para a equipe seguir. Eventualmente, eles chegam ao norte da Mongólia, onde descobrem a fortaleza secreta do fantasma. Eles se escondem em uma caverna para esperar por Skinner, que chega com um relatório perturbador. A fortaleza é enorme e os cientistas sequestrados estão trabalhando em fábricas sem parar para criar super soldados e copiar as invenções de Nemo. Enquanto a equipe elabora um plano, Dorian pede ao fantasma seu quadro, revelando que ele o roubou apenas para obrigá-lo a trabalhar para ele. Agora que ele o tem de volta, Dorian se recusa a lutar novamente. Logo a Liga chega à fortaleza e derrubam os guardas do lado de fora com seus poderes. Eles entram furtivamente e Skinner começa a espalhar explosivos pela fábrica, enquanto Hyde, Nemo e sua tripulação libertam as famílias dos cientistas, mas infelizmente são descobertos por um exército inteiro de guardas. Um tiroteio logo começa, mas as armas de Nemo não fazem nada, porque o inimigo está usando a armadura corporal completa. Hyde usa uma enorme porta de metal para desviar as balas, dando a Nemo a chance de lutar contra os guardas no laboratório com sua espada. Enquanto isso, Mina encontra Dorian no quarto dele e eles começam uma luta com lâminas, mas não importa o quanto eles ataquem um ao outro, suas feridas continuam se regenerando. De repente, Mina se distrai ao notar a pintura mágica, então Dorian aproveita a chance para pregá-la na cama com sua espada. No entanto, ele falha em atingir o coração, então ela o surpreende por trás e o empala na parede com a própria espada. Em seguida, ela o força a olhar para a pintura, o que quebra o feitiço, e Dorian recupera de uma só vez todos os anos que o quadro tirou dele até a morte. Alan e Tom vão atrás do fantasma, que no momento está supervisionando a caixa com todas as amostras da Liga. Eles conseguem
conseguem encurralá-lo, mas infelizmente um guarda os pega por trás e eles precisam desviar de um ataque, o que permite ao fantasma escapar com a caixa. A dupla vai imediatamente atrás dele e em um dos corredores eles esbarram em um homem invisível que de repente os ataca, já que não é Skinner. Enquanto Alan continua perseguindo o fantasma, Tom fica para lutar contra esse novo homem invisível, mas continua desperdiçando muitas balas. Nesse momento, um soldado blindado chega e usa um lança-chamas para começar a queimar tudo na sala, mas desta vez o verdadeiro Skinner o distrai e acaba em chamas também. Tom rapidamente aproveita a chance para acertar o cara com uma tocha, fazendo com que o tanque de gás exploda e o mate. Depois ele vai verificar como está o Skinner queimado, apenas para ser pego pelo outro homem invisível. Ao mesmo tempo, Alan encontra o fantasma em um quarto escuro e eles começam a lutar e ele pegar um machado, pronto para acabar com tudo. De volta a Nemo, ele consegue tirar todos os cientistas enquanto Hyde os protege. Mas um dos guardas rouba um pouco do elixir do laboratório e bebe mais do que deveria. Ele se transforma num monstro tão poderoso que Hyde e Nemo têm dificuldade em lutar contra ele mesmo trabalhando juntos. Nesse momento, Hyde volta a ser Jekyll, então ele e Nemo têm que correr. O monstro e Alan estão prestes a dar seus golpes finais ao mesmo tempo, mas de repente os explosivos de Skinner detonam e o prédio começa a desmoronar. Hyde e Nemo correm para fora, enquanto o monstro é morto pelos destroços caindo. Quando ele tenta detê-lo de novo, o fantasma mostra a ele que o seu homem invisível pegou Tom. Então Alan se vira para salvar seu protegido e o fantasma o esfaqueia pelas costas antes de pular do prédio. Como os óculos de Alan agora estão quebrados, Tom pega o rifle dele e, usando seus ensinamentos, consegue atirar e matar o fantasma à distância. Enquanto a caixa com as amostras se perde na água, Alan diz a Tom que o novo século pertence à nova geração e em seguida ele morre também. Algum tempo depois, a Liga enterra Alan com sua família na África e Tom deixa o rifle no túmulo. Assim que eles vão embora, o curandeiro da história de Alan chega para começar seu ritual, o que faz o túmulo dele tremer, terminando assim A Liga Extraordinária, filme de fantasia e aventura de 2003. E eu espero você no próximo vídeo.